verso 33. Olha o que Jesus reservou para nós essa noite, amados. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificado e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu é rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este é o justo. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que palavras, que poder e que unção, Senhor, sobre nós. Eu sei que se eu saísse agora, Senhor, a sua palavra já rasgou os nossos corações, mas eu oro para que o Senhor possa usar a minha boca aqui, Senhor, usar a minha vida, para que o Senhor possa revelar dos céus a sua vontade para a sua amada igreja, Senhor. Que texto tão poderoso e tão envolvente, e que nós possamos ser ainda mais envolvidos por ele. É a sua palavra que é poderosa, a sua palavra que rasga os nossos corações, a sua palavra que nos faz, Senhor, ser íntimos de ti, a sua palavra que nos salva, a sua palavra que nos liberta. Então, Senhor, que a sua palavra se derrame sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Eu tenho orado muito tempo em cima desse texto. Eu tenho meditado há muito tempo em cima desse texto. Um texto qual eu acredito que todos nós conhecemos. Que talvez, se a gente fosse escolher alguns versículos mais bonitos da palavra de Deus, eu ficaria com Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Amém. E eu também escolheria um versículo desse texto. Senhor, o que eu faço para estar com o Senhor no seu reino? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Então, quando eu olho para esse texto, queridos, esse texto, ele por si, ele fala muito com a gente.
a gente pega para ler, ele vai martelando do início ao fim. Ele vai tocando o nosso ser, ele vai tocando o nosso coração, ele vai tocando a nossa vida, desde a primeira letra até a última letra desse texto. Em tudo que nós olhamos para esse texto, nós aprendemos. Mas se tiver um nome, um título para essa mensagem, eu gostaria de dizer o que você tem feito com as oportunidades de Deus na sua vida. Se é que eu tenho que pôr um título, o que você tem feito com as oportunidades de Deus na sua vida? Então, talvez essa seja uma pergunta de Deus para a minha vida e para a sua hoje. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos que depois de Pilatos, muito covardemente, olhar para a vida de Cristo, examinar, identificar, Deus abençoe, identificar a vida de Cristo, o caráter de Cristo, depois de ter examinado toda a história, toda a percussão que estava havendo, Pilatos chegou à conclusão que Cristo não tinha nada, não tinha feito nada, e que ele estava sendo condenado pela inveja, o ciúme dos religiosos da época, dos líderes da época. E covardemente, ele jogou a situação para o lado de Herodes. E ele lavou suas mãos. E o mais incrível, queridos, que Cristo, ele morreu da pior forma possível. Você sabe como que uma pessoa, ela iria para o madeiro? Eram os piores criminosos da época. Tinha homicídio, tinha estupro, tudo que é ruim, faz um catado. Pensa de novo em mais coisa ruim, faz um catado. Essas pessoas iam para a crucificação. E Pilatos, após examinar a vida inteira de Cristo, depois de ter passado por tudo, visto tudo que Jesus estava fazendo, os sinais, as curas, os milagres, o povo atrás de Cristo, porque ele era movido de compaixão, ele se compadecia com a dor do próximo, e ele passava perto de alguém que estava doente, perto de alguém que precisava de ter Jesus em seu coração, ele não conseguia passar sem parar. Porque o imã do coração de Cristo era a compaixão, é se colocar no lugar do próximo. E os religiosos da época, os líderes judeus, enciumados, vão matar esse cara. E o covarde do Pilatos, ele entregou na mão do povo Cristo Jesus. E quando nós deparamos com essa situação, queridos, aqui esse texto fala de Jesus, o malfeitor à sua esquerda, o malfeitor à sua direita. Nós nos deparamos com 3 cruzes, não é verdade? E eu queria separar essas cruzes. Nós vamos primeiro começar da cruz do centro, onde ficou o nosso Senhor. Jesus não poderia ficar na cruz da esquerda ou da direita, mas ele ficou exatamente na cruz do centro. Queridos, eu tenho uma observação para você. Quando nós olhamos para esse texto, o malfeitor da direita, o malfeitor da esquerda, nós olhamos e fazemos um paralelo do mundo. Nós identificamos um paralelo com o mundo, com a nossa situação. De um lado um arrependido, de outro lado um condenado. De um lado um rebelde, do outro lado um cara que se arrependeu e aceitou Jesus sobre a vida dele. E é isso, queridos. Quando nós olhamos para as 2 cruzes, nós olhamos do lado direito e esquerdo da cruz central, nós olhamos o mundo. De um lado um povo rebelde, de um lado um povo teimoso, de um lado um povo desobediente, de um outro lado um povo obediente à palavra de Deus, um povo arrependido, um povo que busca a palavra de Deus, um povo sedento por Cristo. Mas
Mas eu vou começar da cruz do centro. Queridos, a Bíblia fala que Cristo foi para a cruz, sabe por quê? Por amor. Ah, Jesus. Aleluia. Deus diz que Cristo foi para a cruz por amor. Ele não foi para a cruz por uma condenação, porque ele não tinha o que ser condenado. Ele não foi para a cruz pelo erro, mas ele foi para a cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela devastação da humanidade, queridos. Ele foi para a cruz por esse momento em que estamos vivendo de pandemia, pelo erro nosso, pela rebeldia da humanidade, pelo achismo, pelo orgulho, pelo poder desse povo, queridos. Ele foi para o madeiro, ele está no centro por amor da sua vida, independente do que você faça. E é isso que a palavra de Deus diz, que ele foi crucificado pelo amor. Ele se compadeceu. Ele ficou no centro da cruz pelas nossas vidas. Aleluia. E eu quero fazer um paralelo aqui, amados. Jesus no centro. E nós estamos sempre, nós temos a oportunidade de estar do lado de Cristo. Do lado desse Senhor que foi capaz de morrer sem cometer um crime. Que foi capaz de morrer pela religiosidade. Que sentiu na pele ações. Que sentiu através dos seus ouvidos blasfemadores. Pessoas blasfemando. Pessoas dizendo para ele que ele era um falso Deus, um falso profeta, e que ele era o rei dos judeus, ironicamente dizendo: esse é o rei dos judeus. Mas ele não se importou com isso, porque ele entendia que a morte dele ia trazer vidas. A sua morte ia trazer salvação. Então, quando eu olho para isso, amados, eu assim, muitas das vezes eu me vejo na cruz, do lado de Cristo. Eu me vejo no madeiro, no Gólgota, do lado de Jesus. E eu olho pelo paralelo desses dois malfeitores, enquanto um dizia: olha, você nem Deus você teme, nem ele não fez nada, mas nós matamos, nós estrupamos, nós roubamos. Ele nada fez. Nós merecemos sim estar aqui, enquanto o outro em rebeldia dizia, influenciado pelos líderes daquela época: tu é Deus? Tira daqui. Você não é o rei? Nos tira daqui. Queridos, e o que nós temos feito com as oportunidades de Deus na nossa vida? Não existe mais um madeiro, mas existe uma cruz que Cristo diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o madeiro, essa é a cruz que nós temos que carregar sobre nós. Amém. A cruz da renúncia, a cruz do negue-se a si mesmo, a cruz que mata a minha vontade para que eu possa viver a vontade de Deus. Queridos, e muitas das vezes nós estamos igual o malfeitor que negou a Cristo, que zombou de Cristo nas nossas atitudes.
humildes. Jesus tem nos dado a oportunidade, e são tantas, de servir o reino. Queridos, deixa eu falar para vocês. Talvez eu esteja vivendo o melhor momento espiritual da minha vida. Sabe por quê? Eu não retrocedi. Pelo contrário, eu olhei para a cruz do centro e eu avancei. Aleluia. O que tem nos faltado é olhar para a cruz do centro, para que nós possamos avançar. Quantas pessoas, queridos, que tristeza de ver pessoas que se perderam nessa pandemia. As pessoas, em vez de se aproximar de Cristo, as pessoas se afastaram. As pessoas, em vez de se adaptar a ser um cristão, se adaptar a viver a palavra de Deus, a viver a vontade de Deus, as pessoas estão se adaptando a Netflix, a joguinho de videogame, em celular, se adaptando a tanto soltar pipa, a tantas coisas, queridos. Mas e o centro? E a cruz do centro? Ah, eu não vou na igreja não, porque nós estamos na pandemia, pastor. Aí você sai na rua, o infeliz está dentro do mercado fazendo compra, dando risada, encostando um no outro. Misericórdia. E nós fazemos o que com a morte de Jesus na cruz? Vamos olhar para a cruz da esquerda. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti e a nós. Queridos, não há nada mais perigoso que ouvir e ver e rejeitar, principalmente na sua última hora. Rejeitar quando não há mais chances de volta, oportunidades. E foi isso que o malfeitor da esquerda fez. Meu Deus. Muitas pessoas até acreditam em Cristo, porém querem a sua salvação do seu jeito. O que o ladrão da esquerda está pedindo é uma salvação humanista. Ah, meu Deus. Misericórdia. Não há coisa mais perigosa do que ver, queridos, ouvir a Cristo e rejeitar na última hora. Eu acredito que todos nós, no nosso olhar espiritual, na nossa vida espiritual, cada um de nós que estamos aqui essa noite, nós já vimos a Cristo. Amém. Nós já ouvimos a voz de Cristo. Amém. E quando nós deparamos com essa situação do malfeitor da esquerda, ele estava do lado e Cristo dizendo: se arrependa. Você quer ir para o reino do céu? Você tem que se arrepender. Você tem que ter uma outra postura. Você tem que mudar a sua cabeça. E ele vira para o Senhor e fala: salva nós. Salva nós. E muitas das vezes, queridos, nós queremos a nossa salvação de uma maneira humana. Simplesmente olhando para Cristo, salva nós. Mas, queridos, a nossa salvação, ela não vem através da nossa obra, ela não vem através do nosso marchar. A nossa salvação vem através de Cristo Jesus, através de algo chamado arrependimento. Pois quem se arrepende não volta a viver o que vivia. Arrependimento. A nossa salvação não é humanista. Ah, Deus, você é Deus mesmo? Então me salva. Prova para mim. Deus não tem que provar nada para mim. Sou eu que tenho que provar através da minha fé, da minha crença, da minha devoção a Ele, e não Ele a mim, amados. Então, quando nós deparamos com esse texto e o malfeitor da esquerda,
todo humanista, todo cheio de carne, todo cheio dele. Tira nós desse madeiro. Enquanto da direita, ele representava aceitação. Para você ter uma ideia, o livro de Mateus relata que os dois malfeitores subiu blasfemando. Os dois malfeitores subiram blasfemando contra Jesus. Porém, o da direita mudou o coração. E as primeiras frases de Jesus foi: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Queridos, uma das primeiras coisas que o da direita disse para o da esquerda: você nem ao menos teme a Deus? Nem ao menos teme a Deus? Enquanto blasfema, nem ao menos teme ao Senhor? Queridos, o temor do Senhor é uma chave para que nós possamos entrar no reino dos céus. Quem tem temor a Deus vence a luta. Vence a luta do nosso coração. Vence a luta da carne. Enquanto da esquerda não reconheceu a inocência de Cristo e que ele estava ali por ser inocente, sendo inocente, o da direita olhou para Cristo: esse é inocente, mal nenhum ele fez, e está aqui. Você está maluco, doido? Nós matamos, nós roubamos, nós adulteramos, nós merecemos, mas eu temo a Deus e eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Aleluia. E disse a Jesus: